rosa. Vem com a 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 rosa. E vem com a rosa. Vem com a rosa. Para o primeiro programa de 2022, no Planeta Vermelho, damos as boas-vindas ao novo técnico do Inter, Alexander Jesus Medina Reobasco. Para nós, Cacique Medina. Cacique Medina é o novo técnico do meu, do seu, do nosso Esporte Clube Internacional. O uruguaio tem 43 anos. E para a curiosidade da nação colorada, vamos saber os 10 mandamentos de Medina. Primeiro, não cumprimentar o rival, exceto o capitão. Segundo, sobrancelhas franzidas toda a partida. Terceiro, não se levanta o rival do gramado, a não ser por uma pancada acima do normal. Quarto, a primeira pancada é nossa. Quinto, ganhamos todas as divididas. Sexto, ter sempre a maioria dos jogadores em um tumulto. Sétimo, obviamente não demonstrar dor por nada. Oitavo, nos clássicos se começa e termina com 11 soldados de pé. Nono, todos unidos, antes, durante e depois das partidas. Décimo, o mais importante, nós jogamos futebol. Seja muito bem-vindo, Cacique Medina. Vem com a rosa. O Vem com a Rosa hoje no Conversa Entre Amigos, eu estou aqui com meu amigo Rogério Amaral, uma pessoa que eu admiro muito, muito e um excelente, incrível profissional. Tudo bom, Rogério? Tudo bem, Rosa, muito obrigado pelo convite. Desculpe que já fazia algum tempo, que tu tinhas me convidado e aí não conseguia ajustar com os meus afazeres profissionais e pessoais, mas agora finalmente deu certo e a gente está aqui, eu com muito prazer, para conversar contigo no teu canal. Que bom! Eu sou muito, muito fã dele. Rogério, sim. O que fez você escolher o jornalismo esportivo entre todas as outras áreas do jornalismo? Bom, eu fiz as outras áreas de jornalismo também. Hoje, já há bastante tempo, a RBS TV, quando, por exemplo, o Bom Dia Rio Grande. O Bom Dia Rio Grande, quando ele foi lançado ainda em caráter experimental pela Rede Globo, eu fui o primeiro apresentador do Bom Dia Rio Grande. Tá? Já tinha tido experiência em outros telejornais também, da RBS, de outras emissoras. Mas a minha opção, desde o início, foi realmente pelo jornalismo esportivo. E por quê? Essa é a pergunta que tu me faz. Porque eu a minha vida inteira pratiquei esportes, joguei futebol, inclusive tentei a carreira de jogador de futebol profissional, mas aí por uma série de circunstâncias, inclusive pela falta de qualidade maior, eu não consegui prosperar na carreira. Mas tive a oportunidade, por exemplo, nas divisões de base, eu joguei durante 3 anos nas divisões de base do Internacional. Joguei 1 ano na categoria infantil e 2 anos na categoria infanto-juvenil. Quando eu passaria para o juvenil, que naquela época em que eu joguei era a última categoria antes da profissional, não existia categoria de juniores ainda, do juvenil passava para o profissional. Então, quando eu cheguei para treinar no juvenil, teve uma série de circunstâncias. Naquele ano eu perdi o meu pai, não é? E aí teve uma mudança grande, terminei indo estudar à noite, trabalhar durante o dia e terminei não conseguindo seguir a carreira. Mas também me faltavam pelo menos 10 centímetros de altura, porque eu jogava como goleiro, e na época, isso era anos 70, já mudava um pouco o perfil dos goleiros. Os goleiros tipo o Internacional teve o Gainete, depois ainda o Grêmio teve o Mazzaropi, mais adiante, no início dos anos 80, mas o perfil já mudava dos goleiros. Os goleiros já tinham que ter 1,87 m, quase 1,90 m de altura. Como eu estou longe disso, na minha estatura, eu terminei naquela época não seguindo adiante no futebol. Mas isso ficou comigo. Daquela convivência de campo, de treinamento, de vestiário. E aí o que eu procurei? Eu procurei seguir alguma coisa parecida com aquilo.
Eu tinha a oportunidade, por exemplo, de fazer um curso superior de educação física e ficar próximo também. Mas eu já estava começando a cursar a administração de empresas. E aí eu resolvi, né, entrar no jornalismo, né, para ficar próximo, como eu te falei, do futebol, mas cursando administração de empresas. E aí eu terminei mais adiante, conjugando essas duas coisas, para continuar na área do jornalismo esportivo e também empreender as minhas produções independentes. Não sei se respondi a tua pergunta. Muito respondida. Como foi o processo de criação da TV do Inter? Conte um pouquinho para nós. Bom, a TV Inter, ela já tinha começado num caráter experimental quando o Internacional foi para, eu acho que foi na época da 2006, na época do Mundial, alguma coisa tinha sido feito, mas de forma muito incipiente. Aí, antes da viagem, né, para o Japão, o então vice de futebol, que seria depois presidente, o Vitório Pífero, ele me chamou, né, e me perguntou se eu queria fazer uma série de programas. Na oportunidade nem era a Web TV ainda, era uma série de programetes para o Sport TV, alguma coisa do gênero. Tá? E como na época eu não estava fazendo programa de esportes, eu tinha um programa de entrevistas assim, né, como a gente está fazendo, eu tinha era no canal 20 da NET, hoje chama BATV, né, ele me convidou, olha, tá a fim de vir para cá, para o Internacional, para fazer esse projeto? Eu disse, não, sem problemas. Tá? Aí eu sei que terminou mudando um pouco o projeto e terminamos fazendo não esses programetes para o Sport TV, e sim um programa semanal que era veiculado na Ubra TV. Tá? Foi veiculado na Ubra TV e durante um bom período isso foi feito na Ubra TV. Até que aconteceram circunstâncias específicas com a Ubra TV e aí ela não pôde mais nos dar o suporte para fazer e nós resolvemos então montar uma equipe própria e começar na Web TV. Tá? E eu diria assim, a TV Inter foi a primeira Web TV de clubes do Brasil, com característica de televisão. Tá? O tradicional rival, o Grêmio, já tinha a Grêmio TV, mas com uma característica muito mais, digamos assim, de rádio na televisão. Não com uma produção específica de TV, de matérias, de reportagens. Não, era mais os programas que eles faziam na rádio e punham na televisão também. E quando, né, nós criamos para a web a TV Inter, ela foi com característica de emissora de televisão, com programação de televisão. Então, fazemos isso e aí sim, aí passou a consolidar-se como uma web TV. E aí hoje a gente está vendo que todos os clubes, né, os principais clubes de futebol no Brasil, têm as suas web TVs, e isso já é hoje um padrão que nós temos, inclusive com as TVs dos clubes fornecendo material, né, para as emissoras de televisão, né, tanto reportagens quanto imagens do dia a dia dos treinamentos. Então, o início da Web TV do Internacional foi isso, né, um programa, era para ser um programete, passou a ser um programa semanal e depois passou a ser uma Web TV. Que legal! Se você está gostando do nosso programa, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho e vem com a Rosa. E falando em nosso Inter, qual é o seu ídolo do nosso time? Ídolo. Eu não sei, eu criei muitas amizades, né, dentro do futebol. E aí a gente termina torcendo muito para essas amizades. Eu me lembro assim, lá, muito tempo atrás, quando eu jogava nas divisões de base, como eu falei, né, eu tinha, por exemplo, que era zagueiro do Internacional, o Bibiano Pontes. O Pontes, né, foi durante muitos anos zagueiro do Internacional, era um amigo que eu tinha, era vizinho inclusive, né,
e criamos uma amizade muito grande. O Valdomiro Vaz Franco, né, uma das legendas do Internacional também, criei uma amizade muito grande com ele. Depois, aí eu já começando a trabalhar na mídia, né, com o Figueroa também foi muito próximo. Marinho Pérez, que veio do Barcelona para jogar no Internacional, também o Marinho Pérez também, né, foi uma amizade muito grande. O Batista, né, o Falcão, assim, eu não saberia te dizer talvez de todos que eu tenha tido uma proximidade maior e tenha inclusive participado de futebol, de jogos nas férias, principalmente de futebol de salão na época, o futsal, hoje, tenha sido com o Paulo Roberto Falcão, sabe? Falcão, a gente tinha um time que o Falcão formava com os amigos, né, na época das férias. Então eu me lembro que, entre outros, era futsal, né? Entre outros, jogava o Roberto Pato Mori, o Pato, que hoje está na Rádio Grenal, né? Jogava o Pato, eu jogava no gol, o Falcão, né? E outros amigos também. Mais recentemente, depois, o Mauro Galvão também foi um outro jogador. Quer dizer, eu não saberia te dizer um ídolo, tá? Mas vários amigos que eu fiz dentro do futebol, né? Especificamente nesse caso do Internacional. E hoje, mais distante, né? Não tenho essa proximidade de estar no estádio, hoje não se acompanha mais treinamento, e eu há muito tempo que já estou dentro do estúdio, então aí termina criando um afastamento, a gente tem pouco contato, né, com os jogadores. Então, assim, e depois, em termos diretivos, aí sim, aí eu posso te dizer que eu tive como grande ídolo, como dirigente, né, o saudoso Arthur D'Alegrave. O Arthur D'Alegrave foi um pai que eu tive dentro do Internacional quando eu comecei na crônica esportiva, tá? E fez parte o D'Alegrave daquele grupo de dirigentes e grandes dirigentes como Stechman, Balvé e outros, mas o D'Alegrave era realmente, aí sim eu posso dizer que eu tive um ídolo que foi o Arthur D'Alegrave. Que legal! No nosso momento político de hoje, medo de morrer de Covid? Eu tenho medo de viver de joelhos em um mundo comandado por políticos medíocres, controlando o destino das pessoas de bem. Agora, em 2022, é a nossa hora de mudar isso. Vem com a Rosa. A novela Paulo Guerreiro. Se ele se recuperar, há possibilidade real dele voltar para o Inter, como se especula nos bastidores? Olha, eu gostaria muito porque eu vejo o Guerreiro como um dos melhores centroavantes que eu já vi atuar. Não é à toa que ele é um ídolo incontestável no Peru. Não é? Ele é titular absoluto da seleção peruana, mesmo estando hoje com 37, 38 anos, que deve estar o Guerreiro, mas ele é titular absoluto na seleção peruana. Tá? Não está agora, é claro, porque tem esse problema no joelho, que infelizmente ele teve essa lesão aqui no Internacional. Mas é um jogador extraordinário, que já mostrou a sua qualidade na seleção peruana, no futebol europeu, aqui no Brasil, deu o título mundial que tem o Corinthians, foi ele o autor do gol. Não é? No Flamengo talvez não tenha tido o mesmo sucesso que teve no Corinthians, mas de qualquer maneira eu entendo que se houver a possibilidade de recuperação, né, clínica da lesão no joelho e física, o Paulo Guerreiro, sem dúvida alguma, seria muito útil para o Internacional. É um centroavante diferenciado, como bate na bola, posicionamento para cabeceio, é um jogador admirável. Então, eu entendo que, havendo a possibilidade, é do Internacional, né, fazer esse investimento, e com essa idade, o Guerreiro tendo condições, provavelmente encerraria a carreira no Internacional. Não é? Ou, quando muito, um ano no Internacional, jogaria
um ano lá no país dele, no Peru, enfim. Mas, de qualquer maneira, te respondendo claro e objetivamente, recuperado em condições físico-atléticas para disputar, né, um campeonato brasileiro ou outra competição, o Guerreiro seria muito útil para o Internacional, não tenho dúvida alguma. E até porque ele diz gostar demais do nosso time também, isso eu acho que agrega também. Então, seria também por isso, né? Ele criou uma identificação com o Internacional. Seria, sem dúvida alguma, um fator extremamente positivo para a permanência ou a... Qual emissora para vincular seu programa Virando o Jogo? Bom, vamos fazer uma digressão um pouquinho dos meus programas independentes, né? Ou semi-independentes alguns. Quando eu decidi, nem me lembro que ano era aquilo, 90, 91, por aí, que eu decidi deixar a RBS, onde eu tinha uma posição realmente muito cômoda na RBS. Tá? Eu, na época, eu apresentava o Bom Dia Rio Grande, que já era um jornal consolidado, apresentava também a parte de notícias do Jornal do Almoço e ainda narrava, né, os jogos de futebol. E tinha, inclusive, passado um período narrando para a Rede Globo, narrando em rede nacional. Então eu tinha uma posição bastante confortável. Só que, quando houve a possibilidade de assumir uma titularidade no esporte da RBS, tá? Como eu estava narrando para a Rede Globo, a RBS entendeu que não era conveniente, enfim, e terminou não me dando a titularidade no esporte na televisão. E isso aí, claro, não me agradou. Tá? Eu morava em Porto Alegre, só viajava para narrar os jogos pela Rede Globo. Eu não era um contratado somente da Globo, né, para morar. Até fiz isso, não aceitei uma proposta de ir em definitivo para a Rede Globo quando eu fui convidado, porque o gestor, na época de jornalismo da RBS, pediu que eu não me transferisse. Não me transferi, né, consenti com o que ele tinha me solicitado e depois ele próprio não me deu a titularidade no esporte aqui. Então, trairagem, como a gente fala na linguagem de futebol, né, teve trairagem para cima de mim. O que eu fiz? Peguei, né, minhas trouxas e fui começar a fazer produção independente. Aí fiz a primeira, foi na TV Guaíba, que era o Camisa 2, né, um programa de esportes à noite, de segunda a sexta-feira. Depois, pela mão do Luciano do Vale, eu fui para Bandeirantes, aí arrendei o esporte da TV Bandeirantes, aqui no Rio Grande do Sul, e fiz o Camisa 10, né, Canal 10, fiz o Camisa 10 na Bandeirantes. Aí, depois, né, a convite do Paulo Sérgio Pinto, né, que estava implementando uma nova dinâmica na Rede Pampa de Comunicação, inclusive criando uma equipe de esportes na rádio, me levou para lá, para participar da Rádio Pampa e também fazer o programa lá. Aí passou a ser o Virando a Mesa na TV Pampa. Até que eu me transferi para já era a TV Guaíba, era a Rádio Guaíba, não era a Record ainda, né? Era a Rádio Guaíba, me transferi para a Rádio Guaíba e fiz um programa aos domingos à noite de esportes, que nós não tínhamos na nossa televisão, que era o 90 Minutos. Fiz o 90 Minutos todos os domingos. Até que resolvi mudar um pouco do esporte e criei, né, no canal 20 da NET, o BATV hoje, naquela época criei um programa de entrevistas, que eu era nos domingos à noite, um programa de entrevistas, que era chamado Rogério Amaral Entre Amigos. Que legal! Entre Amigos. Aí fiquei durante, acredito que uns 5 ou 6 anos, tá, com o Rogério Amaral Entre Amigos. Depois eu tive 2 anos na Ubra TV com o Virando a Mesa ainda, né, fiz 2 anos, e aí eu dei uma parada. Eu fiquei atuando só através do meu site. Entrevistas através do meu site, foi um período de 4 anos que eu trabalhei na comunicação da Prefeitura de Porto Alegre. Tá? E aí, em 2017, em mudança de governo municipal, eu era um cargo de confiança, evidentemente, né, do governo que era do Fortunati,
E aí eu saí e resolvi colocar novamente um programa de esportes. E aí veio o Virando o Jogo, que nasceu em 2017. Tá? 2017. Aí, pesquisando nas emissoras, a RDC TV ela não existia ainda. Tá? Ela foi criada em 2018. Em 2017 eu coloquei o Virando o Jogo na TV Urbana. A TV Urbana na NET é canal 11. E aberto, não me lembro qual é o canal, 55, alguma coisa. Mas, enfim. Aí coloquei o Virando o Jogo, inicialmente na TV Urbana. Quando houve a criação da RDC TV, né, eu tive o convite por parte do presidente da RDC TV, o Márcio Irion, para levar o meu programa para lá. Junto com outros também, que eram da TV Urbana, que migraram para a RDC TV. E aí eu fui, né? Levei o Virando o Jogo para a RDC TV e até hoje a gente está lá. Né? Já são mais de 3 anos na RDC, estou lá desde a inauguração, desde o primeiro dia da RDC TV, que eu estou lá com o Virando o Jogo. Já mudamos o cenário várias vezes, tal. Agora recentemente, nesse mês passado de dezembro, a gente também alterou o cenário e a gente vai tocando. Por enquanto, não sei, né? A gente não sabe, porque essa área de produções independentes, onde você aluga o espaço, você nunca sabe, né? Você tem um contrato lá anual, daqui a pouco pode não interessar mais para a emissora o meu programa, ou ao contrário, é que nem jogador de futebol, que nem time de futebol. Sim. Daqui a pouco, só que não é a contratação, né? No caso, a gente que contrata o espaço. Né? Então pode haver mudança, mas está tudo bem, está tudo ótimo lá, tudo tranquilo. Então, fiz essa digressão da minha história de produtor independente para chegar na tua resposta aqui, porque a RDC TV, que foi justamente quando da inauguração que o programa migrou para a RDC TV. E convidamos nossos telespectadores para ver o programa, que é maravilhoso. Tudo que o Rogério faz é maravilhoso. Bondade tua. É pela nossa amizade. Né? Não, além da amizade, ele é muito talentoso. Bom, agora, eu espelho muito nele. Muito obrigado. Aliás, o meu amigo Darcy Filho é que tem uma frase sobre isso, quando se diz assim, tu é suspeito porque tu é amigo. Aí diz assim, não, justamente por ser amigo é que se é insuspeito. Mas como assim? Porque é o seguinte, amigo não fala mal de amigo, certo? Então, se tem alguma coisa em contrário, alguma coisa que desabone, o amigo cala, o amigo não fala nada. Então, se ele fala alguma coisa de positivo, é porque realmente o amigo merece. É verdade, ele está certíssimo. Grande abraço para o Darcy Filho. Ele está certo, é verdade. E eu sou muito crítica comigo e com os meus amigos, mas é claro, se eles fazem alguma coisa que eu não gosto, eu não vou falar. Sim, mas se eu gosto, eu falo. Sim, não, e se não gosto, fala em particular. Sim, essa é a relação justamente de amizade. Isso aí, claro, que você fez, inclusive falei para um amigo meu, roupinha que tu está fazendo o teu programa tá meio terrível. Mas claro, não ia dizer no ar, né? Mas quando a gente gosta, eu acho que a gente tem que dividir com as pessoas. É muito bom, vale a pena ver. Bom, eu acho que eu estou fazendo com a roupa legal o programa, porque não foi para mim, não foi para esse Não, esse amigo aqui é muito charmoso. Não, ele fazia de aquelas regatinhas, aquilo é pra praia. Eu dizia pra ele, por favor, faz programa de regata na praia, né? Regata... Nem na praia não se faz. Regata fica bonito para mulher, né? Mas para homem... Ai, não, eu não gosto nem pra mulher. Eu acho muito estranho aquilo. A primeira verdade nua e crua do ano. Proibiram missas e cultos. Não vão proibir o carnaval? Carnaval online. Eu aprovo essa ideia. Vem com a Rosa.